Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Já peço que você deixe o seu like também. Hoje um vídeo um pouco diferente. Vamos bater um papo, né, com um treinador que está vivendo um bom momento e a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre essa semana decisiva, né, da equipe onde ele está comandando ali. Então, eu já tenho o prazer de anunciar aqui Leston Júnior, treinador do Floresta, está disputando a Série C, está ali brigando por vaga no G8 e quem sabe, né, comandar o Floresta a mais um acesso, né? Porque ele já conseguiu isso disputando a Série D com o Floresta e agora na Série C, quem sabe ele consiga também levar aí o Verdão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá nessa semana decisiva, a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre isso. Já dou as boas-vindas aqui para o Leston Júnior, seja muito bem-vindo. E vamos nessa, né? Conversar um pouquinho sobre Floresta e sobre sua carreira também, Leston. Seja bem-vindo. Grande Breno, obrigado. Prazer estar participando contigo aqui no canal. Sem dúvida, eu até hoje comentava com algumas pessoas, né? O momento é um momento muito especial porque eu tive a oportunidade de viver o acesso do Floresta da Série D para a Série C em 2020, né? E depois participei de duas campanhas de Série C, em uma delas no meu retorno em 22, tentando livrar o clube do rebaixamento, e chegamos na última rodada da Série C de 2022, precisando ganhar o jogo do Paysandu em Belém, para que o Floresta se mantivesse na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E hoje a gente vive um momento completamente diferente, né? Eu estou tendo o privilégio de vivenciar a melhor campanha do Floresta na Série C desde a sua ascensão em 2020, né? Chegando na última rodada, brigando pela classificação e sonhando ainda com um acesso, né, que seria algo fantástico. Mas acho que o mais importante é ressaltar o quanto o clube tem se consolidado aí entre as 60 principais equipes do país, né, que é um feito muito grande quando se trata de um país continental como o Brasil. Não, sem dúvidas. Acho que é um grande feito do Floresta, sim. E eu queria até que você contasse, Leston, como você já tem uma. Já conhece bem o clube, né? Como você falou agora há pouco, como é essa organização do Floresta. E eu acho que o objetivo da equipe, né, até quando começou esse campeonato esse ano também, era se manter, né? Porque o Floresta a gente sabe, o orçamento, comparado às outras equipes, é um pouco menor, né? E sempre estava brigando ali contra o rebaixamento, mas esse ano foi diferente. Até com a tua chegada também, o time começou a engrenar e estava ali no G8, saiu nessa última rodada, é bem verdade, mas pode voltar ao G8 nessa última rodada e conseguir essa classificação. Como é que está a organização da equipe, acerca da base também, como é que você está trabalhando tudo isso? E se você já pensa, lógico, no futuro, né, na equipe do Floresta para a próxima temporada. Então, Breno, o Floresta ele vem crescendo, né, institucionalmente falando, ao longo dos anos, né? Eu, quando cheguei no Floresta, o Floresta tinha acabado de ser rebaixado no Campeonato Estadual de 2020, né? E nós tínhamos ali uma bala de prata, que era conseguir o acesso naquele ano, porque senão o Floresta teria um atraso talvez de 3 anos no seu planejamento, né? Porque ele teria que jogar a segunda divisão do estadual em 2021, para que em 22 ele jogasse a primeira, para que em 23 ele tivesse novamente uma vaga de Série D. Então o clube teria um atraso de 3 anos, né? E nós tivemos a felicidade ali de conseguir aquele acesso em 2020, que deu condição para que o clube tivesse vamos dizer assim, uma oportunidade de crescer institucionalmente, né? Então, de lá para cá, o Floresta vem melhorando gradativamente a cada temporada a sua estrutura física. Hoje o clube já detém a licença, né, o certificado de formação da CBF. Poucos clubes no Brasil, no Nordeste principalmente, poucos clubes têm esse certificado de clube formador, né? E o clube vem conseguindo se manter, mesmo que com algumas dificuldades nos últimos anos, na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Coisa que não é um feito tão simples assim. Nós temos exemplos, inclusive aqui em Fortaleza mesmo, de clubes que já tiveram nesse período, desde que o Floresta subiu,
já tiveram 2 vezes na Série C e voltaram para a Série D. Né? Então, aqui mesmo em casa, nós temos exemplo disso, mas se a gente for abranger o Brasil todo, nós temos o Retrô, que acabou de ser campeão da Série D no ano passado e esse ano foi rebaixado. Né? Então, assim, o Floresta vem conseguindo se manter na Série C e esse ano eu chego após estadual novamente, né? O Floresta fez um estadual muito abaixo daquilo que era esperado, a direção do clube optou pela troca do comando e de uma transformação muito grande no elenco, né? Nós tivemos uma transformação em torno de 70% do elenco que disputou o campeonato estadual para o elenco que jogou a Série C. E o clube conseguiu, nesse ano, com 3 rodadas de antecedência, né, atingir já uma pontuação de manutenção e nos colocou numa condição de chegar até nessa última rodada brigando pelo acesso. Então, acho que brigando pela classificação, perdão. Então, acredito que é uma demonstração cabal que o clube vem melhorando. O clube, hoje, esse ano, agora, né, depois que iniciou a Série C, fez uma reforma na sua academia, fez uma ampliação do espaço, ou seja, o clube está preocupado ainda em melhorar a sua estrutura física para que possa dar cada vez mais condição aos profissionais que por aqui passam para que ele continue esse processo de crescimento. Tomara que a gente tenha a felicidade no final de semana de conseguir a vitória, de conseguir a classificação, para que o clube continue, né, mobilizado, vamos dizer assim, nessa busca pelo crescimento não só esportivo, mas também institucional. Não, sem dúvida. E é um time tão organizado, né, que ele mede ali na questão financeira também, porque estava ali e iria participar da Taça Fares Lopes, mas reavaliou, né, essa participação, já pensando também, logicamente, caso consiga essa classificação, até pensando na Série C e, lógico, na próxima temporada, né? Porque, queira que não, né, Lester? Você já pensa, porque o calendário mudou, né, do futebol brasileiro, então você já termina a temporada, já pensa na reformulação do elenco, ou na montagem do elenco para o ano que vem. Mas eu queria tocar com você essa questão dessa semana decisiva, né, do Floresta. Então vamos aí para a última rodada da Série C. A equipe está ali, saiu nessa última rodada ali do G8. Mais uma vitória, né? Tem, lógico, vencer o seu adversário, que é o São Bernardo, e torcer ali por um tropeço de alguém, né? Ou do Guarani, ou do Brusque, ou do Ituano. Não sei se é tão fácil assim, mas tem que fazer o dever de casa primeiro, né, Leste? Na verdade, assim, Breno, tudo aquilo que está fora do nosso controle, nós não devemos gastar energia com isso, né? Nós temos que canalizar toda a nossa força, toda a nossa mobilização para o jogo do São Bernardo, que é um jogo muito difícil. É um adversário, sem dúvida nenhuma, aí, um dos postulantes ao acesso. Mas nós temos totais condições de vencer, até porque somos, na competição, uma das equipes de melhor aproveitamento sobre seus domínios. Né? Então, acho que esse é um handicap que nos dá confiança que nós podemos reproduzir mais uma vez, jogando dentro de casa, aquilo que nós fizemos ao longo da competição. Os outros resultados, eles estão fora do nosso controle, mas se nós analisarmos que o Brusque joga contra o CSA tendo que fazer pelo menos um ponto para não correr risco de ser rebaixado. O Ituano enfrenta o Náutico nos aflitos, o Náutico brigando para ser segundo colocado, para ter uma sequência de jogos no quadrangular melhor colocado. E, obviamente, que o Guarani, sim, é uma equipe que tem um confronto talvez menos complicado, porque já pega o rebaixado Tombense. Mas é o que eu digo, o futebol, nós já vivemos inúmeras situações parecidas com essa, e o mais comum é os resultados acontecerem e, às vezes, a equipe que precisa dessa combinação não consegue o seu resultado porque fica muito preocupado com os demais. Então, desde o início, né, da nossa preparação essa semana, a gente tem falado muito com os atletas sobre isso, né? Obviamente que nós sabíamos disso. Essa sequência de 2 jogos fora, ela acabou caindo no momento em que os 2 adversários que nós enfrentávamos jogava a sua sobrevivência na competição, a nível de manutenção na divisão, e são 2 clubes tradicionais, 2 clubes que colocaram 15 mil pessoas no seu estádio nos 2 jogos, né? Então, assim, nós sabíamos que seriam 2 jogos muito difíceis, por isso que era importante a gente ter feito os 24 pontos naquele jogo da Tombense, porque nos daria 3 oportunidades de tentar fazer os 27 para garantir essa classificação.
Então, nós temos essa oportunidade, estamos conduzindo com os atletas, né, de uma forma tranquila, gerando muita energia, mas, ao mesmo tempo, tentando conter um pouco a ansiedade, porque a gente precisa ter muita consciência no jogo, precisa fazer um jogo forte, mas também um jogo muito consciente para que a gente possa vencer essa boa equipe do São Bernardo. Sem dúvidas. E só passando aqui para o pessoal também, né? O Floresta nesse momento é o nono colocado, 6 vitórias. É um equilíbrio total, né? Eu digo eu, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 13 gols marcados e 15 sofridos ali. Tem 24 pontos, né, nesse momento. E aí, mesma pontuação do Ituano, né? Por isso a gente diz ali que deve brigar assim por essa classificação, porque tá tudo embolado ali, né? E cá entre nós, viu, Leste? Eu torço para que passe Floresta e Botafogo da Paraíba. Então, O imagine passar os Botafogo dois aí, seria legal. o Botafogo acabou, teve uma recuperação, né, nessa volta aí do Pisa, mas acabou no jogo contra o Brusque ali, em casa, né, acabou se distanciando um pouco dessa possibilidade, porque ele acaba hoje precisando de uma combinação maior do que a gente precisa, né, para que ele possa pleitear uma classificação, até porque o Confiança ainda está na frente dele, né? Então, precisa de uma combinação maior. Mas é uma competição muito equilibrada, sem dúvida nenhuma, está sendo a Série C mais equilibrada. Eu diria que eu jogo a Série C desde 2014. Essa é a minha nona Série C. Então, eu posso dizer com propriedade que é a Série C mais equilibrada dos últimos 10 anos, sem sombra de dúvidas. Leston, até pensando nisso também, né, nessa questão desse formato da Série C, eu sempre digo, até já falei isso para você no bate-bola da PAN, né, que eu defendo que seja pontos corridos Série C, mas a CBF parece que não tá querendo que isso aconteça muito, né, vai até ampliar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas esse formato, você acha que é justo? Não vou dizer justo, mas você acha que é o ideal para a Série C? Porque hoje a gente vê tantas equipes tradicionais, né, na Série C, talvez ali pontos corridos seria um pouco mais viável, né? Mas aí depende muito É, dos custos também para a Série B, né? Para a Na CBF, verdade, perdão. assim, existe um movimento já, né, dos clubes, né? Existiu uma tentativa, inclusive, para 2026, mas a CBF, até vi na semana passada uma entrevista do presidente da CBF dizendo que ele acredita que 2026 esteja muito próximo para que faça uma mudança, né? Até para que os clubes se preparem, mas ele sinaliza 2027 como uma possibilidade. Eu entendo que esse formato ele acaba gerando um certo desequilíbrio, porque por mais que você enfrente todo mundo as mesmas equipes, mas existe uma diferenciação em enfrentar em casa ou enfrentar fora, né? Então, quando eu jogo contra o Figueirense em Floripa, quem enfrenta o Náutico joga contra o Figueirense em Recife. Isso gera um desequilíbrio na competição, né? Então, uma competição que reúne tantos clubes tradicionais como hoje é a Série C, eu acredito que o formato de turno e retorno ele acaba trazendo mais justiça à competição, né? Então, tomara que isso aconteça realmente aí no futuro próximo, né? Para que a Série C ganhe ainda mais notoriedade. Ela já ganhou nos últimos anos uma visibilidade ainda maior em função desses clubes tradicionais estarem visitando constantemente a divisão. Tomara que isso aconteça, porque, sem dúvida nenhuma, dará um plus ainda maior para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas, sem dúvidas. Leston, já existe alguma conversa entre você e a diretoria do Floresta para que você continue esse projeto aí para a próxima temporada? E sabe que nessa temporada ainda não acabou ainda, né? A gente sabe. Mas já existe alguma conversa para que você renove com o Floresta para o ano que vem? Que aí ano que vem tem Série C novamente, né? Tem a Série A do Campeonato Cearense. Como é que está essa conversa? Então, Breno, assim, realmente a gente não conversou sobre, né? Até porque está todo mundo muito mobilizado na disputa da Série C. Inclusive, o clube abriu mão de disputar a Copa Fares Lopes exatamente para que, nesse momento, não se fale em outra coisa dentro do clube, que não seja realmente o trabalho da Série C, né? Mas, indiferente disso, obviamente que o clube tem a sua diretriz, né, o presidente, o Teixeira, todo o seu staff ali diretivo, né, a gente realmente não conversamos sobre,
porque o planejamento do clube, eu acho que ele passa muito pelo que vai acontecer. O clube na Série C existe um planejamento, se o clube consegue uma classificação, depois uma briga pelo acesso e consegue um acesso, o planejamento passa a ser outro, né? Então, acho que o mais importante é a gente estar realmente focado nessa semana, no jogo do São Bernardo, né? Vivenciar esse jogo do São Bernardo todos os dias, para que a gente possa, depois disso, ver aquilo que nos aguarda a partir de segunda-feira. Tomara que seja a preparação, na segunda que vem, a gente esteja iniciando uma preparação para o quadrangular do acesso, né, para que aí a gente possa protelar essa conversa ainda mais para frente, né, ali para o mês de outubro, porque será sinal que a gente vai estar brigando por algo ainda maior dentro da competição. É o que a gente espera, é o que a gente espera. Eu torço muito pelo Floresta para que suba aí para a Série B do ano que vem. Imagine aí, né? O Floresta na Série B seria bem bacana. Depois de alguns anos na Série C, fazendo, logicamente, se consolidando na Série C, né? Vamos dizer assim, né, Alexandre? Porque desde 2021 disputando, né, a Série C do Campeonato Brasileiro, já se consolidou aí. Então, estamos na torcida aí para que o Floresta consiga essa classificação e brigue aí pelo acesso na próxima fase. Agora, só para a gente arrematar aqui também, fechar esse bate-papo, Leston, o porquê da escolha ali do Domingão em Horizonte e não o PV, né? Nos últimos anos, o Floresta jogou muito ali no Presidente Vargas. Existe ali uma questão de orçamento do clube ou também o estilo de jogo favorece jogar no Domingão e não no PV? Explica isso aí para a gente também, para a gente entender um pouco. Assim, a escolha ela foi diretiva, né? Realmente, eu, inclusive, na Série C que eu joguei aqui em 22, nós jogávamos no PV, né? E Floresta jogou 23 e 24 lá também. Na verdade, foi uma escolha diretiva, a gente iniciou lá no Domingão, e à medida em que os resultados começaram a acontecer, acho que a direção não pensou em uma troca de mando, né, acreditando que a gente tinha acabado se adaptando, né, a jogar ali, e os resultados realmente foram muito bons, né? Nós tivemos ali uma sequência de vitórias contra Tombense, Itabaiana, Ipiranga, Brusque, né? Enfim, a gente acabou realmente o Retrô fazendo com que o nosso mando fosse realmente assim um diferencial, né? E eu sempre digo que o Floresta ele tem um diferencial em relação a outras equipes. Talvez o Retrô se assemelhe um pouco, que é o fato de o Floresta não ser um clube de apelo de torcida, né? Nós acabamos de enfrentar, por exemplo, agora Confiança e Figueirense, como eu disse anteriormente, com 15 mil pessoas no estádio nos dois jogos, né? O Floresta não tem essa atmosfera, então acredito que a questão a adaptação ao campo ele acaba sendo vamos dizer assim, uma vantagem que a gente possa ter, quer seja PV, quer seja Domingão. O importante é o clube ter um local onde ele jogue e crie uma identidade ali e faça com que isso, em algum momento, pese a seu favor. Uma vez que você não tem uma atmosfera de torcida, mas pelo menos que você tenha boas referências de campo para que você possa transformar ali no seu potencial contra os adversários. E o Domingão vencendo, né? Tomara que no sábado, novamente, a gente possa fazer com que a nossa adaptação ao campo seja um fator predominante para a nossa vitória contra o São Bernardo. Acaba sendo um amuleto, né? Acabou, como você falou, deu certo, amigo, continua, tá sendo nosso amuleto aí, quem tá conseguindo as vitórias, vamos embora até o final. Time que ganha não se mexe, né? Os antigos diziam. É isso, não tem outra. Leston, e convida o pessoal também, então, né? Sábado aí o Floresta enfrenta a equipe do São Bernardo lá no Domingão, 17 horas esse jogo, né? Todos os jogos aí no mesmo horário dessa última rodada. Então, convide aí a galera para comparecer ao Domingão e torcer pelo Floresta. Eu sempre digo assim, né? Clubes como Floresta, que representam um estado, né? Que representam um estado. Hoje, o estado do Ceará, você tem dois clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, você não tem nenhum clube na Série B e você tem apenas um clube na Série C, né? O estado do Ceará, há alguns anos atrás, tinha três representantes na Série C. Se eu não me engano, 2022, eu acho, tinham três representantes na Série C, Isso. e hoje só tem o Floresta.
Então, o fato de ser um representante do Estado, acredito que não gere rivalidades, né, com as demais equipes. Então, todo desportista, né, todo aquele apaixonado pelo futebol cearense, né, que possa comparecer ao Domingão no sábado e emanar energia positiva para que a gente consiga essa classificação, vai estar contribuindo diretamente para o futebol cearense, né? E tomara que a gente consiga e tenha a felicidade e a competência de conseguir essa vitória e aumentar essa possibilidade de classificação, que será boa para todo mundo, para todo desportista cearense, né? Então a gente pede aí, convoca aquelas pessoas que puderem comparecer e nos fortalecer ainda mais nessa decisão de sábado lá no Domingão. Leston, valeu demais, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? E sucesso, né? Nessa última rodada. Espero que o Floresta consiga a vitória e aí passe para a próxima fase para brigar pelo acesso. Torço muito por você. A gente estava falando em off aqui que eu lhe acompanho desde ali 2018, quando você passou pelo Botafogo da Paraíba e você teve uma boa passagem por lá. Eu torço muito por você também e espero que dê essa continuidade com o Floresta passando ou não. Espero que passe, é bem verdade, mas que você possa ter continuidade também na equipe do Floresta. E a gente agradece aqui a tua disponibilidade e até a próxima, tá? Valeu, Breno. Obrigado pelo carinho, obrigado, né, pela oportunidade aí de bater esse papo contigo aqui e com a galera do canal. E estou sempre à disposição, né? Como eu disse, tomara que a gente tenha a felicidade de ter um grande jogo no sábado e que a gente possa continuar a nossa caminhada aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Show de bola. Galera, esse foi um bate-papo aqui com o Leston Júnior, treinador do Floresta. Então já deixa o like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente está sempre com vídeos novos por aqui, toda semana. E a gente está trabalhando nisso para que tenha pelo menos vídeo todo dia, mas toda semana tem. Essa já é certo. Então, um forte abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu.